A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade, com eventos que marcaram o mundo para sempre. Essa guerra colossal envolveu mais de 100 milhões de pessoas de mais de 30 países, resultando em um nível de destruição e transformação nunca antes visto. As batalhas aconteceram em todos os continentes e a guerra impulsionou avanços tecnológicos e científicos que moldaram o mundo moderno. Mas mesmo com tantas histórias contadas e recontadas, alguns detalhes permanecem pouco conhecidos. A complexidade e a magnitude da guerra significam que sempre há algo novo para se descobrir, seja em documentos confidenciais finalmente revelados ou em relatos pessoais que só agora vêm à tona. Hoje vamos revelar 10 curiosidades surpreendentes sobre esse conflito global. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde vamos explorar aspectos menos conhecidos, mas igualmente fascinantes da Segunda Guerra Mundial. Prepare-se para descobrir fatos que você provavelmente nunca ouviu falar. Desde táticas de guerrilha inovadoras até operações de espionagem engenhosas, cada curiosidade oferece uma nova perspectiva sobre a guerra. Na ilha de Creta, os combatentes gregos usaram colmeias como armas contra os paraquedistas alemães. Essa tática inusitada foi um ato desesperado, mas eficaz, contra a invasão alemã. Os gregos, conhecedores do terreno e da fauna local, usaram as colmeias para criar uma defesa natural. Eles derrubavam colmeias nas áreas de pouso dos paraquedistas alemães, causando pânico e ataques de abelhas. Os paraquedistas, pegos de surpresa, muitas vezes eram forçados a recuar, dando aos gregos uma vantagem crucial. Essa estratégia não só demonstrou a engenhosidade dos combatentes da resistência, mas também destacou a importância do conhecimento local em táticas de guerra. Poucos sabem que a União Soviética tinha uma unidade aérea formada exclusivamente por mulheres, as Bruxas da Noite. Essas mulheres corajosas pilotavam aviões biplanos antigos, muitas vezes sem paraquedas, em missões de bombardeio noturno. Elas pilotavam aviões antigos e faziam ataques noturnos furtivos contra as forças alemãs, passando despercebidas pelos radares. As Bruxas da Noite desligavam os motores dos aviões antes de chegar ao alvo, planando silenciosamente até o ponto de bombardeio. Essa tática não só confundia os alemães, mas também causava um grande impacto psicológico, já que os soldados inimigos nunca sabiam quando ou de onde viria o próximo ataque. Durante a guerra, a Groenlândia se tornou um ponto estratégico. Sua localização no Atlântico Norte a tornava vital para o monitoramento das condições meteorológicas, que eram cruciais para as operações militares. Tropas americanas e alemãs lutaram pelo controle da ilha por causa das importantes estações meteorológicas essenciais para prever o clima no Atlântico Norte. A batalha pelo controle dessas estações foi intensa, com ambos os lados cientes de que a previsão precisa do tempo poderia ser a diferença entre a vitória e a derrota em batalhas navais e aéreas. A Operação Mincemeat foi uma das operações de desinformação mais ousadas da guerra. Essa operação envolveu a criação de uma identidade falsa para um cadáver que foi jogado no mar com documentos falsos. Os britânicos plantaram um cadáver com documentos falsos na costa da Espanha, fazendo os nazistas acreditarem que os aliados invadiriam a Grécia, quando, na verdade, o alvo era a Sicília. Essa operação foi um sucesso absoluto, desviando as forças alemãs e facilitando a invasão aliada da Sicília. A engenhosidade e a execução meticulosa da Operação Mincemeat são um exemplo da habilidade dos serviços de inteligência britânicos. Hitler era um grande entusiasta por arte e, durante a guerra, milhares de obras de arte foram roubadas de museus e coleções particulares por toda a Europa. Esse saque sistemático fazia parte de um plano maior para criar um museu de arte ariana em Linz, na Áustria. Muitas dessas obras de arte ainda estão desaparecidas ou em disputas legais até hoje. A busca por essas peças continua, com esforços internacionais para localizar e devolver as obras aos seus legítimos donos. Esse capítulo obscuro da história da arte
destaca a devastação cultural causada pela guerra. O jogo Banco Imobiliário foi usado como uma ferramenta secreta para ajudar prisioneiros de guerra. A ideia de usar um jogo de tabuleiro para contrabandear itens essenciais foi uma das muitas inovações engenhosas da época. A Cruz Vermelha conseguiu esconder mapas, dinheiro e até bússolas em edições especiais do jogo que eram enviadas para prisioneiros britânicos detidos na Alemanha. Esses itens eram cuidadosamente escondidos dentro dos componentes do jogo, permitindo que os prisioneiros planejassem suas fugas sem levantar suspeitas. Essa estratégia criativa salvou muitas vidas e exemplifica a engenhosidade e a determinação dos aliados. Em 1943, o campo de extermínio de Sobibór, na Polônia, foi palco de uma das maiores fugas em massa da guerra. Essa fuga foi meticulosamente planejada e executada por prisioneiros que estavam determinados a escapar do horror do campo. Cerca de 300 prisioneiros, liderados por soldados judeus soviéticos, conseguiram escapar, embora muitos tenham sido recapturados e mortos. A fuga de Sobibór é um testemunho da coragem e da resistência dos prisioneiros, que arriscaram tudo por uma chance de liberdade. Essa história inspiradora continua a ser lembrada como um símbolo de resistência contra a opressão. Witold Pilecki foi um oficial polonês que se voluntariou para se infiltrar em Auschwitz para organizar a resistência e coletar informações para os aliados. Sua missão era extremamente perigosa, mas ele estava determinado a expor os horrores do campo. Ele é um dos únicos que entrou voluntariamente em um campo de concentração e conseguiu escapar para contar os horrores que presenciou. Pilecki escreveu relatórios detalhados sobre as condições em Auschwitz, que foram contrabandeados para fora do campo e ajudaram a alertar o mundo sobre o genocídio que estava acontecendo. Sua bravura e sacrifício são um exemplo notável de heroísmo durante a guerra. Em Pearl Harbor, além dos famosos ataques aéreos, os japoneses também enviaram mini-submarinos para tentar causar ainda mais destruição. Esses submarinos eram pequenos, mas carregavam torpedos poderosos que visavam atingir navios de guerra americanos. Poucos sabem que um desses submarinos foi capturado intacto e estudado pelos Ebrua, o que ajudou a entender as táticas navais japonesas. A análise do submarino capturado forneceu informações valiosas que ajudaram a aprimorar as defesas navais americanas e a desenvolver novas estratégias para combater a ameaça submarina japonesa. Tuvá, uma pequena república asiática, declarou guerra ao eixo em 1941 e enviou cerca de 8.000 cavaleiros para lutar ao lado da União Soviética. Esses cavaleiros eram conhecidos por sua habilidade e bravura e desempenharam um papel importante em várias batalhas na frente oriental. Apesar de pouco conhecidos, esses guerreiros de Tuvá participaram de diversas batalhas importantes na frente oriental. Sua contribuição, embora muitas vezes esquecida, foi crucial para o esforço de guerra soviético. A história dos tuvãs é um lembrete de como a guerra mobilizou pessoas de todas as partes do mundo, unidas por um objetivo em comum. Essas curiosidades nos mostram que a Segunda Guerra Mundial foi um caldeirão de histórias surpreendentes, muitas das quais nunca foram totalmente exploradas. Cada uma dessas histórias nos dá uma nova perspectiva sobre a guerra, revelando a complexidade e a diversidade das experiências humanas durante esse período turbulento. Elas revelam como até os detalhes mais obscuros podem ter um grande impacto. Gostou dessas curiosidades? A Segunda Guerra Mundial continua sendo um campo fértil para descobertas históricas. E cada nova revelação nos ajuda a entender melhor o passado e a valorizar as lições que aprendemos. Deixe um comentário sobre qual curiosidade te surpreendeu mais e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este. Sua participação é muito importante para nós e estamos ansiosos para compartilhar mais histórias incríveis sobre a Segunda Guerra Mundial e outros eventos históricos marcantes.